Ok, gravando no meu computador essa apresentação. E vai ser um pouco diferente que vai gravar tudo que está na minha tela. Tem até que tomar cuidado aqui para não aparecer nenhuma informação pessoal no meio das minhas coisas. Eu acho que vai gravar a tela inteira. Bom, vamos lá. Multiplicadores de Lagrange. Como eu falei, é uma sessão curta, mas eu, como sempre, eu gosto de dar aquela. Tentar fazer um pouco da explicação do que está no Elon, né? Vocês estão vendo a minha tela toda ou só essa janela do multiplicador de Lagrange? Aí. Eu Só só tô vendo a janela. que acho que é melhor, né? Aqui, a gravação vai ter tudo, mas acho que só a janela é melhor. Tá. Então olha só. O problema, primeiro eu vou fazer uma coisa mais intuitiva um pouco. O problema é esse aqui. Você tem uma função, duas funções de fg de Rn mais 1 em R, tá? E você tem uma superfície, uma curva de nível, um conjunto de nível, né, a princípio, que eu não falei nada sobre a g, que eu estou chamando de M, que é o conjunto de nível C da função g. Eu quero achar valores críticos de f, seja lá o que isso for, a gente ainda não sabe direito, máximos e mínimos por enquanto, tá? Restrito a M. Eu quero achar o máximo da função f dentre os pontos que estão em M. Esse é o tipo de problema, ou o mínimo de f dentre os pontos de M. É um problema muito típico de matemática aplicada. Você tem uma restrição orçamentária, uma restrição qualquer, que é g de x igual a c, você quer fazer o melhor possível dentro dessa restrição. Bom, a intuição para o método multiplicador de Lagrange, eu gosto de fazer isso com os alunos da graduação, mas eu sei que pouca gente faz, então deixa eu mostrar para vocês como que eu gosto de pensar nisso, tá? Então eu queria que você pensasse assim, essa superfície verde aqui é g de x igual a c, tá? Essa é a restrição. Você tem que escolher um ponto na superfície verde. Você não pode escolher um ponto fora dela. Muito bem. Agora você quer minimizar, vamos dizer que é minimizar a f. F, nesse caso, pensa que a distância até a origem, para esse exemplo, mas a ideia geral vai valer mesmo que a função f seja outra coisa. Então você quer minimizar a distância até a origem, nesse exemplo. Tá? Bom, você quer minimizar a distância até a origem? Beleza, pega a distância zero. Ora, bola, se você pegar a própria origem, o f é o mínimo possível, porque o f vai ser zero lá. Aí eu vou falar para você, mano, mas não vale, cara. Zero não está na superfície verde. A origem não está na superfície verde. Aí você fala assim, tudo bem, f igual a zero não dá, eu vou pegar f igual a 0.7. F igual a 0.7 é essa superfície de nível da f que está aqui dentro, essa bola menor. Tá? Mas, de novo, não precisa ser distância até a origem, não precisa ser bola, tá? Seria uma superfície de nível de f correspondente a um certo valor. Então você fala assim, vamos pegar f igual a 0.7, que é essa superfície de nível. E eu falo para você, olha, não dá. Porque tem todos esses pontos onde o f é 0.7, mas nenhum deles está na minha restrição, que é g igual a c. Então eu queria que você enxergasse esse problema geometricamente como um problema de você tem várias superfícies de nível da f que vão inchando à medida que você aumenta o nível. Tá? E você precisa de uma superfície de nível da f que intersecte a g. Aí você fala, pega f igual a 50. F igual a 50 vai dar uma esfera enorme que vai intersectar a g. Mas aí não é o melhor possível, eu quero o mínimo. Então a ideia é que você vai inchar essas superfícies de nível da f, ou aumentar ou deslocar, não sei exatamente, porque eu não sei como é que é f, até encostar na superfície verde. E a intuição é que no menor nível válido, a superfície vermelha vai ser tangente à verde. Essa é a intuição. Tá tudo isso muito vago, geométrico, acochambrado, se você quiser, impreciso. Tá? Mas a intuição é essa. Vá aumentando o nível da F até tocar na G pela primeira vez. Quando tocar a G na primeira vez, você vai ter um ponto aqui num toque que vai ser o ponto que você está procurando. Outros pontos da G não valem a pena porque a F é maior ainda, eu quero o mínimo da F, e se eu tentar um valor menor para F não vai dar porque não intersecta uma com a outra. E aí fica bem intuitivo que se você está inchando gradativamente a F dentro de alguma espécie de continuidade, quando uma encosta na outra, os planos tangentes das duas superfícies, de nível da F e da G, vão ser coincidentes, ou seja, os gradientes vão estar apontando na mesma direção. Tá? Então é isso que eu descrevi aqui embaixo, muito vagamente. Eu quero o primeiro valor de R, para F igual a R, que faz a superfície de nível finalmente se intersectar. Quando isso acontecer, provavelmente, assim, estou chutando, vai ser tangente. Então, as superfícies vão ser tangentes, então os gradientes vão ser paralelos, porque os gradientes são perpendiculares à superfície de nível. Se eles não fossem paralelos, uma outra maneira um pouquinho mais precisa de falar. Se os gradientes não fossem paralelos, você está num ponto da G e você consegue andar em cima da G na direção do gradiente de f, ou pelo menos aproximadamente na direção do gradiente de f. Na direção de gradiente de f aponta positivamente. Aí a f aumentaria.
porque a derivada direcional naquela direção seria positiva. Faz sentido isso? Façam comentários, porque isso é muito vago. Eu posso tentar trocar de janela para mostrar isso aqui melhor em 3D, mas não sei se, de novo, não sei se vale a pena. Até porque, para falar a verdade, eu não escolhi aqui a F ideal que toca na superfície, eu parei um pouquinho antes, tá? Mas se vocês quiserem, tá, vamos lá. Trocar de janela, rápido. Eu não sei se isso é útil, tá? Mas a ideia é essa. Você quer tem a G que está fixa, você quer inchar a F até encostar na G. Aqui não chegou a encostar ainda, né? Teria que inchar um pouquinho mais. Quando eu inchar a curva de nível, a superfície de nível da F, quando eu inchar o nível da F até finalmente encostar na G, vão ser tangentes uma à outra. Muito intuitivo, muito informal. Mas vê se vocês têm dúvidas. Agora eu tenho que pular dessa tela para outra para ver se tem dúvida. Posso repetir o final? Professor, só uma pergunta. É parecido com a ideia de para provar que uma superfície compacta tem pelo menos um ponto elíptico? Que. A demonstração lá na geometria diferencial é sim, é muito parecida a demonstração, assim, na intuição, né? Você vai inchando a Aham, bolinha dentro até encostar. Assim, o problema, eu quero que você se liberte um pouquinho aqui do fato que isso aqui não precisa ser esferas, tá? Eu desenho esfera porque se sim. desenhasse mais complicado ia piorar. Mas sim, a ideia é que você tem a superfície de nível da F que vão deformando, inchando alguma coisa até finalmente encostar na G. Quando encostar vai ser tangente. De novo, isso não é uma demonstração, tá? A demonstração a gente vai fazer direitinho ali embaixo. Mas certamente uma intuição geométrica muito forte. E é a mesma intuição geométrica lá da demonstração de provar que tem ponto elíptico. Sim, superfície compacta tem ponto elíptico. É a mesma coisa. Vai aumentando a esfera até encostar. Quando encostar, pô, é ali. Tá? Pessoal. Ok a ideia? Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo ou falando. João, foi agora? Tá, Vitor, certo. Ok. Vou trocar de volta para minha janela com o texto, a menos que alguém reclame. Um dos problemas aqui do Google Meet é que eu não vejo quando alguém está digitando, tá? Então vocês me perdoem se eu começar a falar enquanto você está tirando uma dúvida desesperadamente. Eu volto, tá? Eu volto. Ok? Bom, vamos lá. Então, agora vamos fazer do jeito formal. Bom, formalmente, agora vamos fazer modo. Se os gradientes são paralelos são iguais? Não necessariamente. Eles podem ser múltiplos um do outro, né? Que a superfície serem tangentes quer dizer que os planos tangentes são iguais. Isso quer dizer que as normais apontam na mesma direção, não necessariamente que são iguais, Leandro. Então os gradientes têm que ser paralelos, não necessariamente iguais. Um pode ser o dobro do outro. Lembra que o gradiente é um vetor, né? Eu não desenhei na figura, mas tem que imaginar um vetor gradiente saindo aqui perpendicularmente à superfície de nível. A superfície de nível tangentes quer dizer que os gradientes têm a mesma direção, não necessariamente são iguais. Um pode ser 3 vezes o outro. Por isso que quando você vê lá, é, é, lá no final do teorema do multiplicador de Lagrange, vai aparecer que o gradiente de um é um múltiplo do gradiente do outro. Parece um lambda, né? Então eles não têm que ser iguais, Leandro. Foi? Ok. Não tem que ser iguais, eles têm que ser múltiplos um do outro. Podem ser iguais. Bom, agora vamos fazer a coisa do jeito formal. Do jeito formal, eu tenho aqui duas funções f e g, tem que ser de classe C1, até para eu ter certeza que esses planos tangentes estão bem definidos e, aliás, mais ainda, né? Vamos botar logo que C é um valor regular de G e vamos dizer que M é uma superfície deste tipo, que isso é uma maneira de garantir que é uma hiperfície, que a gente acabou de falar na aula passada, né? Você pega um valor regular, pega a curva de nível, a superfície de nível associada ao valor regular, vai dar uma hiperfície. Tem um plano tangente bem definido. Essa é parte do problema. O gradiente não é nulo, certo? Bom, primeiro tem que dizer o que é um ponto crítico. Eu vou dizer que um ponto crítico de uma função restrita a uma hiperfície desse tipo, uma hiperfície de nível, vai ser algo desse tipo. Qualquer caminho que você pegar que esteja na superfície passando por aquele ponto, a derivada de f composta com esse caminho vai ser zero. Vocês entendem isso? Eu lembro que vocês tiveram um pouco de dificuldade com a definição de plano tangente, é parecido? Voltando lá na figura,
Tá? Agora a visão é um pouquinho diferente. Você vai pegar um ponto qualquer aqui na superfície verde e você vai imaginar um caminho passando por esse ponto. Esse caminho é o tal do... lambda é um péssimo nome, né? Lambda vai ser outra coisa depois. Melhor chamar de φ. Perdão, eu estou misturando aqui as notações. Tá? Então, imagina um ponto aqui e imagina um caminho passando por esse ponto. A f é uma função que assume valores reais. Então você imagina uma formiguinha andando em cima desse caminho e à medida que a formiguinha vai andando, você vai falando os valores de f. F aqui vale 3, f aqui vale 4. F é a outra função, né? Não é g. G, é claro, é c o tempo todo, porque você está andando em cima da superfície de nível. Então, à medida que você vai andando em cima da superfície de nível da g, você vai falando os valores da f. Isso cria uma função nova. Essa função nova é esta função composta, f composta com φ. À medida que você anda no caminho, quem são os valores de f nos pontos do caminho. Pois é, tudo que eu estou exigindo é que quando você passa pelo x, você tem um ponto crítico dessa função composta. Nota que eu não estou dizendo necessariamente máximo, necessariamente mínimo. Pode ser um ponto de cela da composta. Tá? Então eu vou dizer que x é um ponto crítico de f restrito a m quando ele satisfaz essa condição para qualquer caminho. Nota, não é para um só não. Todos os caminhos que passam por aquele ponto que andam em cima da g, quando passam por aquele ponto, naquele ponto a derivada de f ali é zero. Da composta de f com caminho é zero. Fez sentido essa definição? Vocês conseguiram fazer uma imagem mental disso, apesar de eu ter poucas figuras? Também deu. Para você não tem dúvida ou para você... Pra mim tá tranquilo. Tá tranquilo. Desculpa, eu faço perguntas esquisitas, bem feito para mim. Foi aqui. Então, Vitor e João me deram uns oks. Tá? Um caminho em cima da superfície de nível. Imagina os valores de f nesse caminho. O x vai ser um ponto crítico dos valores de f. Bom, só que não, o x é zero, porque quando eu faço um caminho, a variável passa a ser esse número real aqui entre menos delta e delta. Bom, aí vamos traduzir isso, tá? Primeiro, como f é de classe C1, você sabe a derivada da função composta, você sabe pela regra da cadeia, vai ser o gradiente de f naquele ponto, que é x, produto interno com o vetor velocidade do caminho. Certo? Naquele ponto. Então você pode traduzir, só a parte final aqui você pode traduzir assim, gradiente filinha é zero. Mas peraí, lembra que quando você pega todos os caminhos passando pelo ponto e junta todos os filinhas de todos os caminhos, isso dá exatamente o espaço vetorial tangente, o tal do TPM? Então esse filinha de zero aqui é um vetor do TXM. No caso é x, né? Porque o ponto é x. É um vetor do TXM. Como isso tem que valer para todos os caminhos possíveis, o que a gente está falando é isso. Qualquer vetor do plano tangente tem que ser ortogonal ao gradiente de f. Essa é a tradução disso. Em outras palavras, lembra que os vetores v formam o TXM? O gradiente ser perpendicular a todos os vetores do TXM, que é um espaço de dimensão n-1, significa que o gradiente é ortogonal ao TXM total. Tá? Então, essa definição de ponto crítico, quando a função pode ser traduzida assim. Um ponto é crítico quando o gradiente da função naquele ponto é ortogonal ao plano tangente a m, naquele ponto. Ufa, falei demais. Até aqui me dá um ok ou pede para eu repetir algum pedaço desse pedaço. Nota que esse pedaço não fala muito como que a m apareceu na sua vida, tá? A definição aqui em cima vale para qualquer conjunto m do universo. Tá? Esse pedaço aqui de baixo, eu já estou supondo que m tem um plano tangente bem definido, que é uma hiperfície. Tá? Então, esse ou seja é meio roubado. Tá? Aqui m podia ser qualquer coisa, podia ser um conjunto qualquer. Aqui m tem que ser uma hiperfície com um plano tangente bem definido para eu poder passar daqui para cá. Tá? Em particular, se m é uma hiperfície que vem de um valor regular de uma função g, a gente já provou que o plano tangente num ponto é o gradiente naquele ponto. Então fica direto que os gradientes têm que ser paralelos, porque ambos têm que ser perpendiculares ao plano tangente, que tem dimensão n-1. Então, nesse caso, eles têm que ser múltiplos um do outro. Está aqui. Ver se isso faz sentido. Essa conclusão final. Tá? Então, ponto crítico de f restrito a m quer dizer... Agora, vamos lá, né? Por que isso tem a ver com o problema original? Se
se, se f de x tem um máximo em M, essa condição tem que valer. Tá? Se f de x é um máximo local, no sentido de que pontos perto dele o f é menor ou igual ao ponto nele, então qualquer caminho que você pegar ali vai ser um máximo local, vai ter que satisfazer isso. Qualquer caminho diferenciável. Então essa condição de ser ponto crítico tem a ver com procurar máximos e mínimos de funções restritas a determinadas superfícies. Tá? O que eu estou dizendo é que se x é o máximo ou o mínimo de uma função restrito a uma superfície, no sentido que a gente falou lá no começo, essa condição tem que valer. Nota que não vale a volta. Essa condição pode valer, x sendo alguma espécie de ponto de Sella, alguma coisa assim. Tá? E acabou, a teoria é essa. Agora é só exemplos. Então, vê se tem dúvidas aqui na teoria. Aquela imagem geométrica de antes e a demonstração do método multiplicador de Lagrange está contida toda nessas frases aqui. Tá? Então, o método que fica, ok? Sem dúvida. Então, o método que fica é o seguinte: se C for um valor regular, você acha máximos e mínimos de f restrito a g resolvendo essas duas equações aqui. Agora, pode ser também que C não seja um valor regular. Aí você resolve diretamente procurando pontos onde o gradiente não é nulo. Tá? Se o gradiente não é nulo no ponto, isso aqui mata. Se o gradiente é nulo, aí você faz separado. Isso é uma coisa que os livros esquecem, esse negócio do valor regular. Tá? Também tem que ver pontos onde o gradiente de g é zero. Muitos livros falam para fazer apenas esta conta. Não é isso, ou, caso 2, o gradiente de g é zero, porque aí não é valor regular coisa nenhuma, e tem que fazer totalmente separado. Tá? Tem que olhar os dois casos. Exemplo 1. Qual ponto de um plano é mais próximo da origem? Espera aí, vamos dar detalhes. Né? Eu tenho aqui um plano, a equação de um plano é dada por essa fórmula aqui, ax mais by mais cz igual a d, onde a, b, c não é o vetor nulo. Defini uma função g, abusei um pouco de notação, g é a coisa da esquerda aqui. E eu quero minimizar f restrito a essa condição g igual a d. Exatamente, método multiplicador de Lagrange direto, vocês aprenderam lá no cálculo 2, estamos repetindo aqui. Então a ideia é que para achar um ponto de mínimo, de novo, tem duas possibilidades. Ou o gradiente de g é zero, ou o gradiente de f, aliás, troquei aqui, é lambda gradiente de g. Tá? Você tem que fazer essa também, a priori, se você não sabe a priori que é a superfície regular. Tá? Bom, vamos ver se o gradiente de g é zero. Se o gradiente de g for zero, calculo o gradiente de g, da ABC seria 0, 0, 0, absurdo. Tá? Nesse caso, não tem como o gradiente de g ser zero. Nesse caso, se você esquecesse isso, não ia dar problema. Diz, João. Como assim? Por que tem que ser... Por que no caso ser zero também pode ser um mínimo? Do gradiente de g ser zero? É. Pois é, o problema é que se o gradiente de g é zero, todo esse papo aqui de plano tangente vai para água abaixo. Porque g igual a c... Então essa conversa de que o gradiente de f tem que apontar na direção do outro, bobagem. Quer dizer, eles até são paralelos, né? Num certo sentido, porque um deles é zero. Sim. Mas o gradiente de f não precisa ser lambda vezes zero. O gradiente de f pode ser outra coisa. Basicamente, você tá querendo dizer que, tipo, se é igual a zero, pode ser que tenha algum ponto ali que satisfaz isso. É por isso que eu tenho que checar os dois. A priori pode ser. A Entendi. priori pode ser que nem tenha uma superfície de nível de G. A superfície de nível correspondente a esse ponto pode ser um ponto só. Pode não ter Sim. nem superfície de nível nem nada, mas pode ser que esse ponto seja o máximo ou o mínimo de f. Então você tem que olhar para ele separado. E aí não encaixa nessa conversa toda aqui de cima. Essa conversa toda aqui de cima parte do pressuposto que existe um plano tangente à superfície de nível da G que tem dimensão n-1. Então tem que verificar separado porque pode ser o ponto... Pode ser o ponto de máximo e de mínimo que você está querendo, né? Depois eu até falo um pouquinho mais disso. Nesse caso, por exemplo, é um ponto, às vezes não está na superfície, mas e se fosse uma curva mesmo, como é que você faria? Você teria que substituir ela inteira na sua... Bom, a boa notícia é o seguinte, é que, assim, vai lá, em linhas gerais, o que eu vou falar aqui é bem acostumbrado. Em linhas gerais, gradiente de g igual a zero é n equações com n incógnitas, porque não tem um lambda aqui. Então costuma dar uma quantidade discreta de pontos. Agora você tem razão, às vezes você dá azar e dá uma curva inteira de pontos. E aí complica, aí você tem que se virar, não sei como, faz de alguma outra coisa, se vira. Parametriza, se vira. Tá bom, beleza. Basicamente, essa teoriazinha, do jeito que está aqui, não vai resolver o problema, porque é óbvio que os gradientes vão ser paralelos. Um deles é zero, pô.
E isso não te diz nada porque sobrou uma infinidade de pontos. Aí você tem que ainda decidir dessa infinidade qual que é o melhor. E não há Exato. nenhuma necessidade, eu estou entendendo o que você está falando, né? Estou confirmando. Não há nenhuma necessidade de f ser constante na curva de pontos onde o gradiente de g é zero. Você tem Não, toda a exato, razão. porque o método todo que você está fazendo, a gente testa os pontos que não é, acho que é zero, a gente só calcula e vê. Só que você só pode calcular se é Se forem uma quantidade poucos, finita. exatamente. Pode ser um troço complicado, pode ser uma curva inteira, aí você se vira, parametriza a curva de outro jeito, tenta resolver o problema com mais criatividade. Você tem razão. Entendi. Pode ser mais difícil. Tá bom. É bom lembrar que esse método multiplicador de Lagrange não vai matar todos os problemas desse tipo assim fácil. Você tem toda a razão. Beleza, valeu. Bom, por outro lado, isso dito, repito, né, como são n equações n incógnitas, existe uma certa tendência a dar uma quantidade discreta de pontos, a menos que você dê azar. É possível dar azar, mas tem que dar um pouco de azar. Tá, então, bom, nesse caso não deu nenhum, melhor ainda, né? Então agora a gente vai ver os pontos onde gradiente de f é igual a lambda gradiente de g. Aí é aquela conta que você já fez várias vezes. Gradiente de f está aqui. Isso aqui é um outro truque bobo, né? Quando você fala assim, o ponto mais próximo à origem, você não precisa trabalhar com a distância, você pode trabalhar com o quadrado dela, né? Se você está maximizando o quadrado da distância, você está maximizando a distância e minimizando o idem, né? Vocês têm esses truques na cabeça? Eu peço para você achar o mínimo da distância, você não precisa trabalhar com ela, você trabalha com o quadrado dela. É a mesma coisa. E as contas vão ser Sim, mais sim. fáceis. Então eu estou trabalhando com o quadrado da distância, aí o gradiente ficou fácil assim. Peguei gradiente de f igual a lambda gradiente de g. E aí sempre dá aquela complicação, né? Isso aqui tem n equações, uma para cada coordenada, e tem n mais uma incógnitas. Porque além do x, y e z tem o lambda. Como é que vai resolver isso? Bom, a última equação, para completar n mais uma equações, é o fato de que g é igual a c. O ponto que você está procurando tem que estar em cima da superfície nível da g. Então, na hora de fazer o método multiplicador de Lagrange, você vai usar essa equação e essas outras n aqui. Beleza, escrever as equações é se virar para resolver. Não existe teoria genérica para resolver sistemas não lineares de n mais uma equações e n mais uma incógnitas. Esse aqui até meio que não praticamente é linear, né? Mas em geral isso pode dar um sistema não linear que não tem método. Faca nos dentes, se vira, faz o que você conseguir. Nesse caso, esse aqui é fácil, né? O difícil a gente põe na prova. Eu isolei o x, o y e z, enfiei tudo na equação de baixo para descobrir quem é o lambda. Tendo lambda, eu joguei de fora para achar x, y e z. Botei aqui x estrela para dizer que esses são o x ótimo. E aqui está o f ótimo. Uma coisa a se perceber desse método é que ele acha os candidatos aos pontos críticos, ele acha os candidatos ao máximo e mínimo de f, mas não tem nada claro sobre se esse ponto é mínimo, máximo, local ou sei lá o que. Tá? Nesse exemplo, geometricamente, para mim é óbvio que essa função tem que ter um mínimo. Eu teria que explicar isso, mas sei lá, fisicamente óbvio que tem que ter um mínimo. Como eu achei um candidato só, tem que ser ele. Mas a priori, não tem um método fácil, não tem uma hessiana simples que diga que ele é mínimo nem local nem máximo local. Tem uma coisa, tem um método qualquer que eu não lembro agora, mas ele é complicado pra caramba e ninguém usa. Isso. Ah. No fundo ele é o mínimo e o máximo, não? Porque você só achou um. Não, o máximo não existe, porque, pensa, tem um plano. Qual é o máximo da distância até o Uhum. plano? Não tem. Ah, É entendi, a beleza. distância da origem até o plano. O máximo seria aspas, infinito. Ai meu Deus do céu, Que estou a escrevendo minha isso. hiperfície não é compacta, Ela né? não é compacta, então não tinha que ter. Não tinha nem que ter Sim, mínimo a sim. princípio. Repito, o mínimo não é direto um argumento topológico, é um argumento de geometria mesmo, né? Distância até a origem tem que ter mínimo em algum lugar. Sim. Né? Porque o argumento mais completo seria o seguinte: você pegaria uma bola centrada na origem que corta a superfície, e deve ter, tem que ter. É. Né? Você pega essa bola compacta, corta a superfície por essa bola compacta, me convence que o que está fora dessa bola é irrelevante porque você está procurando mínimo. O que sobra é um compacto, nesse compacto tem que ter mínimo. Foi isso que a gente achou. Esse seria o argumento para convencer alguém formalmente que essa função tem mínimo, que a função f tem mínimo dentro da superfície M. Aham. Faz sentido o que eu falei? Sim, sim. Ok, pessoal? Ok, ok. É, é, as pessoas quando dão multiplicadores de Lagrange não dão muita atenção para o lambda. Aliás, acho que o Elon mesmo acho que não dá atenção para esse lambda, dá? Agora, desculpa, eu estou tirando das minhas notas, não da dele.
Eu vou tentar te contar daqui a pouquinho o que é o lambda, só a título de informação, tá? Não que eu vá cobrar profundamente. Mas só a título de informação nesse momento, repara que se você pegar esse f e derivar com relação a d, fixa a, b e c, deriva com relação a d, puxa, que coincidência, dá exatamente o lambda. Por enquanto é só uma observação, uma coincidência, daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Tá? O lambda vai ser a derivada do f não, tá? A derivada do f ótimo. Deixa eu ser mais explícito aqui. Você considera o quanto que o f ótimo pode melhorar se você aumentar o d da restrição. Mais tarde eu vou convencer vocês que isso é exatamente o lambda. Que a derivada parcial de f com relação a essa constante aqui que determina a superfície de nível é o lambda. Ou seja, para cada unidade que você aumenta o d, o f ótimo aumenta em lambda. Vocês conseguem ler isso olhando para cá? A derivada de f com relação a d é lambda. Isso quer dizer que para cada unidade que o d aumenta, o f ótimo aumenta em lambda. Bom, assim, está infinitesimalmente, assim, né? Localmente. Faz sentido isso? Se você aumentar o d em 0,001, o f ótimo vai aumentar em 0,001 lambda, aproximadamente. Fez. Beleza. Bom, mas vamos fazer mais exemplos primeiro. Tem alguns que tem umas consequências bacanas lá para álgebra linear. Esse, distância até a origem. Distância de plano até a origem. Ok? E aí caiu naquela fórmula de a distância do plano até a origem, que é d sobre raiz de A2 mais B2 mais C2. Aquela fórmula que vocês já viram antes. E se for até a origem, né? Se fizer até um outro ponto, vai modificar um pouquinho as contas. Bom, próximo. Forma quadrática. Peguei um exemplo com uma forma quadrática. É quase a mesma coisa que a gente acabou de fazer. F agora é uma forma quadrática. Eu quero achar os pontos críticos da forma quadrática restritos à esfera de raio 1. Tá? Forma quadrática. Quero achar os caras que estão mais perto da origem, mais longe da... Desculpa, os caras... Errei, minto. Eu quero pegar os caras da esfera unitária que maximizam, minimizam a forma quadrática, esse polinômio de grau 2. Tá? Bom, então, o método é esse. Você vai pegar g de x como sendo norma de x ao quadrado, igualei a 1, para ficar com Sn-1. Eu quero achar os máximos e mínimos de f restrito a essa condição, essa restrição. Pego o gradiente de g, nota que o gradiente de g é 2x, essa conta a gente já fez antes, ver se vocês concordam. Isso não é zero em Sn-1, então não preciso me preocupar com aquele caso chato do gradiente ser zero, que podia, como o João falou ali, podia dar um trabalho de cão, mas não, nem existe. Isso é muito comum, nem existia um ponto onde o gradiente é zero. Então, 1 é valor regular de g, esse 1 é valor regular de g, então sobra só a outra condição lá, que é isso aqui. Escreve o gradiente de f, escreve o gradiente de g, esqueci o lambda. Ah, não, esse é o gradiente de f só. Tá. Se você quiser fazer sem coordenadas, a gente já fez isso da outra vez, né? Você pega f, deriva que nem um adulto, deriva com relação a v, lembra que a autoadjunta passa para o outro lado, você chega nisso. Isso é completamente equivalente a dizer que o gradiente é 2ax, porque a derivada de uma função aplicada a um vetor, nesses casos de RNR, é o gradiente produto interno com o vetor. Então, chegar nisso é a mesma coisa que dizer que o gradiente é 2ax. De um jeito ou de outro, então o que eu vou fazer é isso. É o gradiente de f igual a lambda gradiente de g. Cai nisso. E é isso que é bacana, tá? Eu acabei de demonstrar aqui rapidinho, em 3, 4 linhas, que os pontos da esfera que minimizam ou maximizam a forma quadrática, eles têm que ser autovetores da matriz associada à forma quadrática. Ok? Os pontos críticos de uma forma quadrática na esfera correspondem a alguns autovetores. Cuidado que aqui é a implicação, né? Se é ponto crítico, tem que valer isso. Ninguém diz que vale a volta. Você pode ter autovetores que não são pontos críticos da função f. O João já me deu ok. Vê se mais alguém... Vitor, ok? Tá, os pontos críticos de uma forma quadrática correspondem aos autovetores da matriz associada A.
Mais ainda, né? Devia ter escrito aqui em cima. Mais ainda, ali vale num ponto, ali que eu digo num ponto onde AX seja lambda x, vale, isso é uma conta que está ali embaixo, mas eu já devia ter feito aqui em cima. Quando você fizer isso aqui, se você pegar um ponto da esfera onde vale essa condição, o lambda, nesse caso, calha de ser exatamente o valor da função f. Tá? Então, o que eu estou dizendo aqui, o máximo de f na esfera, se existir, vai ter que ser o maior alto valor. Porque esse lambda acabou sendo o alto valor e acabou sendo o valor de f também, coincidência terrível. Tá? Então, o máximo de f, se existir, vai ser o alto valor, maior alto valor da matriz A. Ok? Porque calha que lambda é o valor de f. E Agora, qual seria o mínimo? também vai ser o menor alto valor. Tá aqui também. O mínimo também tem que seguir tudo isso. O mínimo inclui valores negativos, possivelmente, né? E isso continua mostrando que f é o lambda. O lambda tem que ser um alto valor para isso aqui ser mínimo, então o mínimo vai ser o menor alto valor. Entendi, beleza. Né? Os dois vão encaixar nisso. E aí eu coloquei aqui o se existir, e talvez tenha acendido uma luz na sua mente. Não, calma, tem que existir o máximo e o mínimo de f na esfera, porque a esfera é compacta, né? E f é contínua. F é uma função contínua, um polinômio de grau 2. Sn-1 é compacto. Então f tem que o valor máximo e o mínimo de f tem que existir. Então, como um corolário bacana, a gente acabou de achar uma demonstração que toda matriz simétrica tem alto valor real. Olha que bacana. Professor, Né? professor? Diz. É, isso daí de que é compacto, então que tem máximo e mínimo, mas também está usando que é ponto crítico, né? Isso é só verdade porque vale que todos os caminhos a derivada é zero. Então, se é mínimo, tem que ser mínimo de todos os caminhos, então é crítico, né? Sim, correto. Então, vamos fazer a ordem toda, né? Como f é contínua e Sn-1 é compacto, f tem que ter máximo. O máximo da função restrito à superfície tem que ser ponto crítico do caminho por aquele argumento que eu fiz lá em cima, né? Se você pensar num caminho ali, os valores de f ali, vai ser um máximo ao longo do caminho, então a derivada dessa função composta tem que ser zero ao longo do caminho. Aí a gente está Exato. usando o teorema lá do cálculo 1, você tem toda a razão. Como é ponto crítico, tem que entrar nisso aqui, tem que ser um alto valor. Isso, beleza. Então tem É que ter que alto na hora que eu valor. li eu tinha ficado meio confuso, aí agora eu entendi. Obrigado. É isso aí. Bacana, cara. Isso é uma demonstração muito rápida que toda matriz simétrica tem pelo menos um autovetor real. Real. Né? Porque usando a forma quadrática associada. Tá? E vai ter um idem para menor, né? Eu escrevi agora, né? Idem para menor. Tem que ter o menor alto valor também corresponde a um autovetor. Ok? Por isso que vale a pena fazer esse exemplo, tá? Ele encaixa numa coisa de álgebra linear. Bom, aí uma última conversinha. O Elon tem mais exemplos, mas sim, são variações no tema, tem nos exercícios coisas muito parecidas com os exemplos dele. Então eu resolvi só destacar aqui um pouquinho uma coisa que ele fala bem rapidinho, que é o tal do Lagrangiano. Algumas pessoas preferem montar esses problemas de multiplicadores de Lagrange, ao invés de montar o problema escrevendo aquelas duas equações, as duas equações que eu estou falando são... né? Essas são as duas equações, né, que as pessoas montam. Uma é o gradiente igual a lambda gradiente da outra, isso de fato são n equações, não é nenhuma, e aqui tem outra equação que é g igual a c. Bom, tem gente que faz assim. Tem gente que prefere fazer diferente. Tem gente que prefere montar uma função nova com n mais uma variável chamada Lagrangiano. Desse jeito aqui. Tá? E aí perceba que quando você for procurar, nota que a função L ela não tem restrição nenhuma. Tá? X agora é um ponto qualquer do Rn e lambda é um número real qualquer. Vamos achar os pontos críticos de L sem restrição. Tá? Então nota que o gradiente dessa L, quando você deriva com relação a x com relação a lambda, de novo, vou fazer aquela coisa maluca de a primeira
parte disso vai ser a derivada com relação a x. Quando você deriva isso com relação a x, fica exatamente o gradiente de f menos lambda gradiente de g. Porque eu estou fingindo, nesse momento, que lambda é a outra variável, está mantida fixa. Lambda é a outra variável, mantive fixo, é constante. Tá? E quando você deriva a derivada parcial com relação a lambda, para botar na última coordenada, vai dar g de x menos c. Então, se você procurar um ponto crítico de L, você vai procurar um ponto onde esse gradiente aqui é zero. Vai cair exatamente aquelas duas equações, gradiente de f igual a lambda, gradiente de g e g de x igual a c. Então, tem gente que prefere montar essa função lagrangiana e procurar pontos críticos dela genéricos, sem restrição. Dá no mesmo no final. Assim, e tem outras interpretações, tá, esse lagrangiano, mas eu estou colocando isso só como uma maneira de decorar aquelas fórmulas tudo num canto só. Tá? E no ponto crítico, e ainda tem a segunda vantagem, né, que depois você fizer as contas e achar os pontos ótimos, quando você põe os pontos ótimos nesse lagrangiano, vai dar f de x estrela, ok, f de x estrela, o x é aquele x ótimo, e quando você jogar aquele x aqui, como uma das equações que você usou foi g de x estrela igual a c, esse cara vai zerar. Então o lagrangiano, o ponto crítico dele é o ponto crítico que você está procurando, e o valor do lagrangiano no ponto crítico é o valor máximo ou mínimo da f que você está procurando. Então ele substitui nos dois aspectos o método que a gente estava usando ali em cima. Por isso que tem gente que prefere usar ele. Ok? O Elon acho que fala um parágrafo sobre isso. Exato. Então eu resolvi falar um parágrafo sobre isso também. Dúvidas? Assim, por enquanto eu vou dizer que é uma maneira de organizar o raciocínio com uma função só. Mas mais tarde existem outros significados que vou deixar para o pessoal da física, matemática ou de EDP fazer. Que eu não sei nem direito. Tá? Estou vendo não, dúvidas não. Bom, agora eu vou só falar um pouquinho mais do significado de lambda. Tá? Eu falei lá em cima que lambda é a derivada do ótimo com relação ao C, que é o nível da G. Eu vou provar isso aqui com uma conta. Tá? Então vamos pegar esse lagrangiano. Tá? Eu vou calcular o lagrangiano no ponto ótimo, com o x ótimo e o lambda ótimo, que você achou fazendo as contas todas. E vou pensar assim, agora você muda o C para um valor novo. Quando você muda um C, cara, isso aqui é, cuidado, isso é chato, tá? O x ótimo depende de C, o lambda ótimo depende de C e o L depende de C. Então eu vou calcular a derivada de L ótimo com relação a C, mas tem que lembrar que todo mundo aqui depende de C, isso é chato. Tá? Então como é que eu calculo a derivada disso com relação a C? Bom, você vai ter que usar várias regras da cadeia, porque, repito, tá? Lembra que esse cara depende de C, esse cara depende de C também. Então eu vou ter que usar uma regra da cadeia. Vai ser o gradiente talvez eu devesse fazer um passo intermediário, né? Vai ser o gradiente de L com relação à variável x, com relação à primeira variável, vou chamar de x, vezes a derivada do x ótimo. E eu não tenho a mínima ideia como é que eu calculo isso ainda. E tem uma última variável para o L, que é a derivada com relação ao C. E isso vai ter que ser multiplicado pela derivada desse lambda, do lambda ótimo. Vê se vocês concordam com esse comecinho de regra da cadeia. Tá? Estou derivando isso com relação a C, lembrando que o que está aqui dentro depende de C, que é uma coisa que é fácil de esquecer. Bom. Agora, o gradiente de L com relação a x, olha aqui em cima. Você deriva isso com relação a x, vai ficar grade f menos lambda grade g. Essa derivada é uma derivada parcial mantendo C fixo. Pois é, eu sou uma anta, né? Por que eu separei, né? É melhor botar junto. Eu separei porque eu sou um idiota. Eu sei. Ah, desculpa. Não acabou não. Tem mais uma derivada aqui. Espera aí. Ih, não, é mais complicado do que eu estou falando, né? Quando você... não, tá, agora eu lembrei porque que eu separei. O problema é que esse lambda depende de C, né? Esse lambda não é fixo, é lambda estrela. Então você ainda tem que usar uma regra do produto aqui. Por isso que é complicado. Professor, por que a regra da cadeia dá essa primeira linha mesmo? Seria como repetir só essa parte? Não sei. Você me diz o que é a regra da cadeia quando eu escrevo isso.
Seria o gradiente de tudo vezes a derivada do que está dentro, né? Tá, mas O que cuidado que separa. L é uma função de duas coisas. X, que é um vetor, e lambda, que é um número separado. Aham. Então aquele truque que eu já usei antes, de na hora de fazer o produto interno, eu posso fazer o produto interno desse gradiente, sei lá, inicial. Uhum. Aqui tem as derivadas parciais com relação a x1, x2, x3 e xn. Eu só juntei tudo. É a derivada com relação ao x e a outra coordenada do gradiente está aqui. Assim, olha para cá. Aham. Você entende o que eu quero dizer com essa expressão aqui em cima? Esse Sim, gradiente de L inclui um gradiente que de fato tem n coordenadas e uma última coordenada sozinha. sim. Teoricamente, eu tinha que fazer. Então, de fazer do jeito que você está falando, teria que ser o gradiente de L é produto interno com a derivada do que está lá dentro com relação a C. Eu devia fazer Sim. isso, ver se você concorda. Oh, eita nós. Sim, sim, sim. Eu tinha que fazer isso, né? Tá, agora Aham. vê se melhora assim. Porque agora você olha aqui em cima e escreve isso. Ainda tem uma coisa errada. Não devia ser C, porque. Não, é lambda ali embaixo? Ainda tem uma coisa errada, pois é. Por que tá derivado com relação a C? Isso que eu fiquei meio confuso. Ah, Tipo no L, porque eu na errei. parcial. Ah, Ah, peraí. Aqui, né? Porque eu errei. Você tem toda a razão. Aqui é lambda, né? isso. Ah, tudo bem, beleza, Obrigado, eu beleza, estava beleza. errando. Beleza. Eu estava errando. Tá. Bom, agora vamos ver se eu consigo fazer as contas desse jeito. O gradiente de L com relação a x é esse primeiro pedaço. Eu escrevi aqui. E esse segundo pedaço, a derivada com relação a lambda, eu tentei escrever ali. É... Ainda tá faltando. O que eu fiz com esse termo mais lambda c? Eu queria que aparecesse esse mais lambda aqui quando eu derivo com relação a c. Por que eu esqueci ele antes? Assim, né? Porque num certo sentido, isso aqui também depende de c diretamente na expressão, né? O que eu estou errando aqui é que eu tenho que usar uma regra do produto nesse lambda c. Esse lambda c tem um pedaço que depende de lambda, que já está aqui, que é esse lambda vezes c, mas tem um pedaço que depende de c direto, que quando eu derivo com relação a c dá o lambda direto aqui no final. Então está faltando aqui um mais lambda. Hum, é, assim, ele também depende de c, tá vendo? Direto. Ele não depende de ser apenas através de x estrela lambda estrela. Ele depende de ser diretamente aqui também. Então eu preciso incluir aqui mais um termo que é a derivada direta com relação a c. Ficou enrolado, né? Vocês entenderam isso? Professor, L não é uma função de c apenas via x e lambda, apenas via essa composição. Então, para fazer essa conta, você vai ter que pensar em L dependendo de c também, como se fosse uma terceira variável, e derivar com relação a c também, e somar. deixa eu ver. Se você dá, tipo, como entrada dela como uma variável C, você não precisa dar como variável lambda C. Porque lambda depende de C. Então, tipo, você já ganharia lambda, não? Não, tá, olha aqui em cima. Eu vou abrir isso, que acho que vai ficar mais fácil de enxergar o que eu estou falando. Minha pergunta para você é como é que você deriva isso com relação a C? Ah, Tem entendi. um produto, você vai ter que usar uma regra do produto aqui. A regra do produto vai Tá. incluir dois termos. Um já tem a ver com aquela derivada de lambda com relação a C. Um é isso aqui, d lambda dc dc. Esse já estava quando você pensava em L como função de lambda, que era função de C. O outro vem de L depender de C diretamente, então não vem só da regra da cadeia. Isso é complicado. Por isso que eu preciso aqui pensar como se fosse uma terceira variável e preciso acrescentar mais um terminho aqui, Tá. tá? Que é a derivada disso direto com relação a C. Os outros não têm C direto sozinho, por isso eu não preciso me preocupar. Então aparece um lambda extra aqui, é um saco isso. Isso é difícil de Mas por acertar. que quando você usa a regra da cadeia, isso sai direto? Isso sai direto. É, porque você está colocando. A regra da cadeia daria aquele produto interno. Você está colocando isso fora do produto interno. Então. Tá, então vamos lá. Para fazer Entendeu? isso direito mesmo,
Se você quer fazer isso mesmo usando a regra da cadeia direto, você vai ter que pensar em L como sendo uma função de 3 variáveis. Como se C fosse uma variável. Pensa assim. As pessoas não costumam pensar nisso como função de 3 variáveis. Eu não devia nem escrever aqui. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu não estragar esse, porque aqui era assim mesmo. De fato, pense agora em L como função de assim, como função de 3 variáveis. Você tem que fazer isso, porque ele depende de C também. Antes você não precisava porque C era constante. Agora você vai ter que pensar como de 3 variáveis. Então deixa eu escrever assim. Né? É a mesma fórmula, mas agora pensando como 3 variáveis. Então quando você vai fazer o gradiente agora, vai aparecer mais uma componente. Se pensarmos assim, o gradiente de L agora vai ter uma componente que é aquele gradiente com relação a x fingindo que lambda e c são constantes, é o mesmo de antes. Porque a gente está pensando como regra da cadeia, eu vou escrever assim. Agora eu vou derivar com relação a lambda. Aqui eu vou botar um ponto e vírgula, que é um escalar adicional. E tem aqui a derivada com relação a c, na terceira componente. Certo? Se você vai fazer derivar com relação a c, você tem que lembrar que c é uma variável ali, vai ter que fazer esse gradiente com essa coisa adicional. Então, aqui vai aparecer uma terceira componente também, que é uma espécie de dc-dc. Se você quer usar o gradiente com regra da cadeia, vai ter que ter esse terceiro termo, olha. Entendi. Aí fica 1, e aí por isso que sai o Agora lambda. vai. E Beleza. aí esse último é o lambda estrela que sai. Fica 1, dc-dc 1, fica esse terceiro termo. Beleza, obrigado. Mas foi bom você ter falado, porque realmente não estava arrumado o suficiente. Acho que agora está mais arrumado, né? Isso é uma conta É que eu difícil de tava ficando meio acertar, cara. confuso como tava ajeitando os termos pra ficar desse jeito, Não, eu não tava essa entendendo. conta é confusa. É muito fácil errar essa conta. E vou te dizer, é muito fácil chegar na resposta certa errando essa conta, tá? Porque muitos sistemas vão sumir, né? Daqui a pouquinho. Bom, então vamos lá. Agora fazendo desse jeito com o gradiente. Esse cara, produto interno com dx estrela dc, eu pus aqui. Nota que x é um vetor, x estrela é um vetor, isso aqui é um vetor. Dx estrela dc é um vetor, tá certo, é um produto interno aqui. Um terminho escalar, que é a derivada parcial, é uma multiplicação, aqui é uma multiplicação mesmo. Certo? Talvez eu devesse botar na outra ordem para ficar mais parecido com o que está em cima. E aquele lambda estrela que sobrou, que também é uma função de C, diga-se de passagem, né? Muito bem, só que calha de que no ponto ideal, isso é zero, e isso aqui também. Vê se você concorda que as duas coisas que eu marquei como zero são zero. Esse é zero, porque vem do multiplicador de Lagrange. E esse é zero, porque, bom, estava lá também, multiplicador de Lagrange, uma das coisas que você acha é ter que estar na curva de nível. Então, quando você termina isso tudo, dá o lambda. Cara, fizemos tanta conta, me perdi. O que a gente provou aqui? Eu provei que esse lambda tem um significado. Ele é o quanto o L ótimo melhora se você adiciona alguma coisa no C. Ele é a taxa de variação do L ótimo, não é de qualquer L, do L ótimo, quando o C, por unidade que o C aumenta. Os economistas adoram isso, tá? Porque em geral isso é uma restrição orçamentária, o G igual a C é uma restrição orçamentária, e F é alguma coisa que está tentando otimizar. O lambda te diz o seguinte, para cada dólar extra que você investe na sua companhia, quanto que você consegue a mais no F, que é o troço que está tentando maximizar, produção, lucro, sei lá. Que é uma coisa importante. O pessoal chama isso de shadow price, shadow alguma coisa, agora não lembro o nome exato. Tá? Então eu queria dar esse significado para o lambda. Quanto você ganha no F ótimo quando você dá uma folga na restrição. Quer que repita isso, gente? Acho que agora ficou mais arrumado. Foi bom vocês intervirem. Tá? Bom, então fechou a parte de teoria. Vamos aos exercícios. Tem coisa para mim?
Desculpa, agora que eu fui É, lá embaixo, eu perdi o chat de vocês, eu estava aqui olhando num lugar completamente errado. Ivan me pergunta por que x estrela e lambda estrela são diferenciáveis. Tá, tecnicamente o que eu provei é que esse significado lambda quando x estrela e lambda estrela são diferenciáveis, você tem razão. Para provar que eles são diferenciáveis, eu teria que usar de alguma forma o teorema da função implícita e eu não fiz isso. Você pode agora tentar usar o teorema da função implícita. É, isso igual a zero, volta aqui para cima. O lagrangiano, derivado lagrangiano igual a zero, isso define x e x estrela e lambda estrela implicitamente em função de c. Mas você tem razão que eu teria que fazer direitinho as contas, ver se valem as hipóteses para confirmar que são diferenciáveis. Eu confesso que eu não lembro se vão ser sempre ou se vai aparecer uma condição adicional. Mas é um excelente exercício, bom para botar na prova. Tá? Quais são as condições para que esse x estrela e esse lambda estrela sejam diferenciáveis quando você está igualando isso a zero? Quando você iguala lagrangiano a zero? Boa pergunta. Vou deixar para vocês. Nota que o lagrangiano, se f e g são C1, o lagrangiano é C1, né? Pelo menos isso. Então há esperança de usar o teorema da função implícita, só tem que ver se aquelas derivadas parciais... E não, ferrou, as derivadas parciais... bom, vou deixar vocês descobrirem. Tem que ver se as derivadas parciais não se anulam, e exatamente, elas se anulam. Que droga. Mas eu vou escrever isso que o Ivan falou, porque é um furo no que eu escrevi aqui. Beleza. Eu fico devendo ver se quando que é, quando que não é. Mais alguma coisa? eu tenho pergunta de exercício mesmo. Vamos lá, exercícios. Pode ser teoria ou exercícios. Então, mas a questão é que da seção de função implícita. Então, eu posso esperar se alguém quiser os multiplicadores de Lagrange. Vamos fazer isso. Vamos começar com Lagrange. Alguém tem dúvidas dessa seção de Lagrange? Senão a gente volta. Seção 1 do exercício 1. Podemos voltar bastante também. Essa é a função implícita também, né, Vitor? Que você está falando? Bom, nada. Esse é o problema que eu quero também. Que bom. Tá, alguma coisa aqui em Lagrange ou voltamos? Ou vocês preferem começar com o exercício que o Vitor e o João estão pedindo? Uma das desvantagens do Google Meet é que eu não sei se tem alguém digitando alguma coisa, está todo mundo calado. Então, vou supor que a gente vai fazer então 4-1-1 que o Vitor e o João estão pedindo. Vamos lá, 4-1. Vamos lá. Só confere para mim. É aquele que tem uma função, existe um ponto e uma constante, tal que f igual a zero, a derivada parcial não é zero, e tem uma condição que as derivadas... A razão entre derivadas é menor ou igual a m, é esse? Esse aí mesmo. Tá, deixa eu digitar alguma coisa para ficar aqui registrado. Seria legal se tivesse um PDF do livro que eu pelo menos copiava o texto, né, de classe CK. K maior ou igual que 1. Seja, tá, tem um ponto. E uma constante. Desculpa, eu vou ficar enrolando vocês aqui um pouquinho. Onde a função vale zero. A segunda derivada de f não é zero. E você tem essa condição esquisita. Que essa razão entre as derivadas é limitada, o que vai implicar, né,
vai limitar a derivada da função implícita, né? Tá claro que isso aqui é exatamente a derivada da função implícita y como função de x. Sim, sim. Né? Ela limita a inclinação da função implícita. Engraçado, né? Aqui acho que ele errou, né? Essa segunda derivada é para não, esse é para todo também. Tá, não, ele não errou, não. Eu que estou lendo errado. Eu lembro vagamente, gente, só para adiantar aqui, eu tenho anotado em algum cantinho aqui que esse exercício estava errado. Deixa eu ver se era esse. Não, não sei se era esse. Tinha algum exercício da lista que eu anotei como errado, mas acho que não é esse, não. Bom, não sei, mas pelo que eu pensei nele, tipo, que existe a função, pelo menos ao redor do ponto, é só aplicar o teorema. É, Aí basicamente o que ele quer é só que você estenda esse resultado usando a condição extra que ele te dá, que é a condição bônus que você não tem no teorema. o Só que eu não. problema é que é tudo local, né, no momento, e a gente quer uma coisa global, né? Esse que é o problema. O teorema do só Exato, isso. eu não estou conseguindo ver como estender. Ou principalmente por que isso tem que ser verdade, ou seja, que para todo R essa minha função teria que estar definida. É uma questão de colagem, né? Você tem a função definida localmente, você quer ver que você pode colar e fazer globalmente, é isso. Vê se eu digitei certo aqui. Sim, mas a minha questão de colagem é que eu fiquei meio confusa, porque basicamente ele pega essa curva de nível, né, o zero, na minha função f, mas por que isso tem que estar definido para todos os x nos reais, entende? Por que, que isso tem que estar definido para todo x nos reais? Intuitivamente, porque, veja bem, intuitivamente, pega a folha de papel, desenha a curva de nível aí. Desenhou? Tá, A curva f igual a zero? aham, Tá, vai andando para a direita. aham. Como é que você para de andar para a direita com essa curva de nível? Você não pode voltar, tipo, circular. Não, porque quando você for voltar, vai acontecer isso. Isso aqui vai dar, a derivada com relação a y vai dar zero. Assim, essa é a minha intuição, tá? Isso tudo é informal, né? Aham. Ela tem que continuar indo para a direita, porque a derivada parcial com relação a y não pode ser zero nunca. Então, o gradiente, e é mais ou menos isso que isso aqui está falando, né? O, o gradiente tem certas inclinações, ele está limitado a certas inclinações que não incluem a inclinação horizontal. Aliás, ele tem que ficar longe da horizontal por causa dessa segunda condição. Então, na minha Mas intuição aqui, a curva vai ter que continuar indo para a direita. mas ela poderia ter uma assíntota, Como? em teoria. Ué, ela poderia só ir assintotando uma reta. Para baixo ou para cima? É, Não pode porque vai furar a outra condição. qual condição? Essa que eu sublinhei agora, não sei se está vendo. Vai contrariar ela? Porque quando você faz quando você tem uma curva que se aproxima de uma assíntota, ela tem que ficar muito inclinada. Isso aqui Hum, significa que o gradiente não pode ficar muito horizontal. Ele tem uma certa limitação uniforme de quão horizontal ele pode ficar. Essa é a minha intuição, tá? Estou chutando tudo entendi. isso. Eu tô só na base da minha intuição por enquanto. Eu estou vendo as suas assertivas, são muito válidas. E eu creio que de alguma forma a gente vai usar isso para dizer que essa curva tem que continuar para sempre, para a direita e para a esquerda, e por isso para todo x vai ter um y. Suponho que seja Entendi. isso. Né? Faz sentido isso? Vocês veem isso como sendo. Isso aqui tem a ver com a inclinação do gradiente, que são as duas coordenadas do gradiente, a coordenada x e a coordenada y. E a coordenada y não pode ser muito pequena por causa disso aqui, com relação à coordenada x. Bom, eu estou chutando. Parece que é isso. Tudo bem, Isso é a entendi. inclinação do gradiente, né? Então acho que também não vai poder ter assíntota. Então o único jeito que eu estou vendo da curva de nível não continuar indo para a direita é se ela parar repentinamente. Também não pode, porque aí o gradiente seria zero. Então acho que ela vai ter que continuar para a direita. Mas tudo isso agora a gente tem que fazer direitinho, né? Tudo isso é chutão. Pera, por que que você falou que o gradiente não pode ser. Ah, tá, não, ele não pode ser zero. Não pode ser zero por causa da segunda derivada que já não é zero, né? Da derivada parcial. Mas eu pensei, mas a primeira pode ser zero, mas aí não vai ser zero. Né? Enfim, beleza.
Bom, eu continuo meio sem ideia de como estender o resultado, mas eu acho que eu entendi pelo menos por que isso tem que ser verdade. É, parece ser verdade, né? Pelo menos. Bom, alguém tem alguma ideia de como fazer? Eu tenho uma ideia de como começar, mas eu não queria impor, até porque eu não sei se minha ideia vai dar certo. Alguém tem palpites? Assim, o jeito clássico de fazer essas colagens é fazer por contradição. Vamos pegar o conjunto dos pontos x onde isso aí está definido. Vamos supor que ele não é o R todo. Vamos supor que ele é limitado, digamos. É, E vamos pegar o supremo dele, se ele for limitado por cima, e vamos mostrar que dá para continuar a solução um pouquinho para a direita. O pessoal faz muito isso em EDO. E, portanto, ele não pode ter um supremo finito, uma coisa desse tipo. Sim, sim. Mas eu, pelo menos, eu não consegui formular isso. Vamos ver se a gente consegue. Eu também não tenho certeza, não. Alguém conseguiu fazer? Entra e fala. Mas eu estou vendo aqui, ninguém está falando nada, então tá. É duro também porque eu estou com a tela, né? É ruim vocês explicarem o que vocês pensaram, mesmo que vocês tenham feito, né? Tá, então o meu truque é esse. Vou tentar isso. Seja, sei lá, D, X. X, o conjunto dos pontos X pertencente a R, tais que existe Y pertencente a R com f de xy igual a zero. Só, por enquanto só a existência mesmo, né? Note que, por hipótese, x0 pertence a x, então ele não é vazio. Eu quero provar que ele é o R todo. Será que eu consigo provar que ele é aberto e fechado? Seria uma maneira. Bom, pelo teorema da função implícita, ele é aberto, né? Porque o teorema da função implícita põe uma vizinhança em torno de cada ponto onde existe a função g de x. Vocês concordam com isso? Alô? Sim? Não? O teorema da função implícita diz que você Sim, pegar sim, um ponto sim. xy onde f de xy é zero, que você consegue uma bolinha em volta, toque para todo x. Uma bolinha? Não, de fato é um quadradinho nesse caso. Toque para todo Mas x você consegue um y. Então no funciona. X é uma bolinha, né? No x é uma bolinha. No x é uma É bolinha. que o X está definindo uma bola, o Y O y numa outra num bola. intervalo, e aí fica um quadrado, mas o X em si é uma bola. Aqui vai ser literalmente um retângulo, né? Porque é tudo intervalos de R e intervalo de R. É, sim. Então Mas x é porque é. aí o X é do R, né? Então Porque tem que aqui ser. x é do R. Enfim. Tá, então Mas é é que eu não tinha aberto. entendido que você queria a resposta. Também era uma afirmação. Eu preciso de um E. Que droga. É, tá, eu arrumei um E aqui no meu. Eu tenho o character map aberto, só que é chato ficar digitando e pegando. Sumir. Tá, agora eu preciso provar que é o R tudo. Preciso provar que ele. Ou que ele é fechado, que eu não estou vendo como, acho que vai ser difícil. Então eu estou pensando em provar logo que é um intervalo ilimitado. Né? Então suponha, por contradição, que tem x1, que existe x1 que não está lá. E aí o que eu vou fazer é tomar o supremo de tudo que está em x abaixo desse x1. Vamos lá.
né? Isso existe porque esse conjunto é limitado por x1 por cima, então tem que ter supremo. E aí eu quero provar que ali, nesse ponto, tem uma coisa esquisita acontecendo. Que é o último ponto onde tem a função, ou sei lá, o quase último, né? Porque é supremo, não sei se ele está no conjunto. Certo. Professor, Hum. mas se em teoria fosse o intervalo AB e o meu x1 tivesse menor que A, isso daí seria vazio, não? Droga, você tem razão. Tipo, você teria que falar que é maior do que todos os que estão no X, sabe? Tipo, que é tipo o máximo dele. Tá, que tal assim? Entendeu? Tá. Então eu vou supor que x1 é maior que x0, para não ter esse problema que você está falando. Uhum. E o que eu vou terminar provando aqui é que todo mundo à direita do x0 tem que estar no conjunto x. Aí o outro lado é Sim, sim. análogo. Beleza, bem colocado. Tá bom. Vamos lá, como é que eu provo que esse S está no conjunto x e que de fato tem gente à direita do S no conjunto x? Bom, como ele é o supremo, isto significa que um pouquinho à esquerda dele tem gente no x, né? Que, dado epsilon maior que zero qualquer, existe um x2 maior que S menos epsilon com x2 pertencente a x. E esse vai ser o ponto de partida. Eu quero partir desse ponto x2 e mostrar que eu consigo avançar o teorema da função implícita um pouco para a direita e passar pelo S e, se Deus quiser, um pouquinho à direita do S. Depois eu ajeito o epsilon para isso tudo dar certo. Essa é a minha ideia. Se isso vai dar certo, eu não sei. Vocês entendem essa ideia? Pra mim parece uma boa ideia. A única parada que me fica meio confuso também é porque quando eu lembro da demonstração, o intervalo que o seu x ficava definido aparecia só para satisfazer ser verdade. Então, tipo, como é que isso obrigaria ele a ser necessariamente passado essa? A gente precisa de uma estimativa do tamanho do intervalo que não tem no enunciado do teorema da função implícita, né? É, Não estou gostando dessa ideia. Agora estou começando a pensar em tentar provar que x é fechado. Isso aqui está ficando complicado. E como você disse, não tem no teorema da função implícita nada sobre o quanto que dá para estender para a direita. exato. E para mim não, também E que parece vai, meio vai precisar difícil. dessa condição de algum jeito, né? Porque a gente, na nossa intuição, a gente viu que essa condição é a chave para mostrar que dá para estender para a direita. Como é que eu uso Assim. isso? Se eu E pro- uma vez que a gente provar que vale para todo R, acabou, né? Porque aí é só aplicar o teorema da função implícita para qualquer ponto. Tá, eu vou congelar isso aqui, que apesar de ser um método comum e ideal é bom, vamos tentar mostrar que x é fechado, que agora eu fiquei um pouco mais animado com isso. Se eu mostrar que x é aberto e fechado, ele vai ter que ser vazio o R todo, não é vazio. Bom, para mostrar que é fechado, eu posso pegar uma sequência de pontos em x e ver o que acontece. Vamos ver. Espera aí. Lembra que isso aqui é a derivada da função implícita? Então isso aqui está dizendo de fato que a derivada de g é menor ou igual que m. Sim. Em módulo, Em né? módulo, Assim. bom, o menos, ignorei o menos, em módulo, né? Se a derivada da função é menor ou igual que m, ela é uniformemente contínua, né? Sim.
Isso, tá. Aí eu vou fazer uma coisa parecida com o que a gente fez naquele exercício lá atrás. Ah, isso é uma boa ideia. Olha só. Tá. Pelo teorema de x é aberto, vamos tentar mostrar que x é fechado. Tá. Então, tome uma sequência xk em x. Bom, uma sequência convergente, né? E x0 não pode ser o meu limite, xk tendendo a A. Tá, então, uma sequência convergente. Como a derivada de g em módulo é igual a esse troço aqui, que é menor ou igual que m, então você pensa na função g como uma função de x em R, é uniformemente contínuo. Tá. Isso significa que essa sequência aqui tem limite. Não? Sim? Que vai ser Cauchy É, essa sequência. sim. A sequência É, Cauchy, de fato ela é Lipschitz, com constante de Lipschitz m. Vocês concordam sim, com sim. isso? De É que você fato. vai estar colocando uma sequência convergente numa uniforme, você consegue controlar toda a sua saída com a entrada, que é Pois convergente. é. Se vocês tiverem dúvida, a gente já fez isso há muito tempo atrás, né? A ideia é que você usa o teorema do valor médio. É, em cada intervalo, isso pode ser um problema, a gente tem que pensar aqui, porque eu não sei nem como é que é o domínio, se é intervalos. Bom, tem abertos, né? O domínio é aberto. Então, em intervalos pequenos, você de fato vai ter isso aqui. Então a sequência vai ser Cauchy. Isso é uma maneira de pensar, não sei se era assim que vocês estavam pensando, é assim que eu pensei. Sim, sim. Então esse limite existe, e assim. E agora eu uso que a f original é contínua. Quando você fizer o limite de f de xk, tá vendo? É um argumento muito parecido com aquele que a gente usou naquele exercício chato. Quando você fizer esse limite aqui, por um lado, vai dar zero, porque todos eles são zero. Por outro lado, como a f é contínua, vai dar isso aqui. Então o A também está no nosso conjunto de pontos que tem G. Que tal? Acho que tá. Tem detalhes técnicos para a gente resolver, mas essa acho que vai ser a ideia principal. Por quê? Que detalhe técnico, quer dizer? Não, o detalhe técnico que está me incomodando é que você tem que me convencer, antes de fazer isso tudo que eu estou fazendo, você tinha que me convencer que para cada x só tem um y, globalmente. Né? O teorema da função implícita diz que localmente para cada x tem um y, mas como é que você me convence globalmente que para cada x só tem um y? Ué, para cada ponto que você pegar, você pode aplicar o teorema de novo localmente ao redor daquele ponto. Mas o ponto onde se aplica localmente não é o ponto x, é o ponto x de x. Você podia Sim. ter dois pontos com o mesmo x longe um do outro, o teorema da função implícita é aplicado em um, é aplicado no outro, e perto de cada um deles tem um único g de x, mas para aquele x você tem dois y's. Você tem que me convencer que isso não acontece. A gente não no mesmo exercício que você usou, a gente não provou que é único. Ah, não, ele dava pra gente que era único. Naquele outro ele dava, aqui a gente tem que provar. Como é que eu faço isso? Uhum. Tá? Então, primeiro tem que mostrar que essa g realmente faz sentido, que existe uma função g de x em R e que para cada x só tem um y. Antes de eu falar que g é uniformemente contínua, eu tenho que mostrar que ela está definida, pô. Mas isso deve ser verdade, tá? Porque é a mesma ideia, não pode dar voltinha a curva de nível, né? Assim, intuitivamente falando. E não, ela não precisa dar voltinha para ter dois níveis, né? Ela podia ser duas retas paralelas. Ah, tá aqui, ó. Aí, João, por que não pode ter duas retas paralelas horizontais como curva de nível? Aí você não está fazendo voltinha, está satisfazendo essa condição, mas
mais... Mas a derivada é zero, não? Não, a derivada... De cima. A derivada 1 seria zero, que não é problema nenhum. Derivada um seria zero? É, se a curva de nível for horizontal, o gradiente é vertical, a derivada 1 é Mas se ela é zero. horizontal, ela tá definida para todo x. Ah, mas você tem dois pontos, Eu né? tenho, eu Isso tenho, você é, eu tenho duas atende. retas, como fazendo... O objeto de nível teria duas retas, uma aqui embaixo e outra lá em cima, ambas horizontais. Por que não pode ser assim? Entendi. Tá, aí eu respondo, porque aí vai dar problema aqui. Porque entre as duas curvas de nível vai ter que ter algum lugar onde a derivada 2 é zero. Ah, é isso. Porque... É isso, é isso. Tá, né? Tá vendo isso? Se você tiver dois pedaços do objeto de nível em dois lugares com o mesmo x, Ah, y entendi. distintos, olha para o caminho entre os dois, que aí vai ter algum lugar que a derivada y vai ter que ser zero. Eu vou escrever. Não, é só, tipo, quando você fixa o x, a minha função f de x, y ela é crescente, né? Então, se você tem num Isso. ponto que dá zero, você não pode ter mais nenhum outro que dá zero. Pois é. Então, você não pode ter Suponha, dois. sem perda de generalidade, que a derivada 2 é positiva, o que é ok porque ela não é zero e a função é de classe pelo menos C1, então isso é Sim. contínuo. Então, se ela não é zero nunca, ela tem que ser sempre positiva ou sempre negativa. Isso. Né? E aí eu vou fazer o argumento que você fez. É a mesma coisa que a gente fez lá no fixando x. Fixando x, é, a função h de y igual a f de xy é crescente, estritamente crescente, né? Assim, estou usando o meu. Agora, para ser coerente com o que eu fazia antes, é estritamente crescente. Portanto, para cada x existe no máximo um y, tal que f de xy igual a zero. Em suma, existe g de x em R única, tal que f de x de x igual a zero. Tá? Essa função x, g está bem definida, apesar de eu não saber se ela é suave, contínua nem nada. Ah, mas aí caiu no negócio do único, hein? Então ela vai ser contínua. Agora, dá aqui um espacinho a mais. Agora precisamos mostrar que x é R. Precisamos mostrar que x é fechado. De fato. Tá, então toma uma sequência convergente em x. Usa aquela derivada lá, a função é uniformemente contínua, então eu tenho limite. E aí nesse limite vai dar também. Então isso mostra que x é fechado. Aberto e fechado em R tem que ser tudo. Tá, isso ficou bom. Poxa, esse problema não é fácil não, gente. Eu botei na lista esse? Botei, né? Botei tudo, né? Tá, esse problema não é fácil não. Usam as coisas antigas de uniforme contínuo. Esse aí quebrou. É. Sim, deve ter outro jeito de fazer, mas do jeito que a gente estava tentando antes, mas acho que vai demorar mais. Esse aqui ficou bom. Bom, dúvidas, comentários? Deixa eu ver aqui no chat de que vocês estão falando, que eu estava concentrado em digitar estudos. Ver se tem dúvidas, ver se tem comentários. Enquanto eu conserto acentos aleatórios aqui. Eu preciso de um A que eu vou roubar aqui do Ivan, que tem diferenciáveis. Vou botar em alguns lugares. Bom, se não tiver dúvida nesse, próximo problema. Se tiver. Eu tenho um agora de hiperfícies. Pode ser, se ninguém tiver nada. Desculpa, quem tinha perguntado esse era você, Vitor. Vitor, que Pois tal? é. Assim, você pode dizer assim, puxa, é difícil, mas deu para entender o que foi feito?
Deu para entender sim. Estou escrevendo um pouquinho mais de detalhes para Professor, depois quem lê entender. professor, Diga. só tô com uma questão que eu não sei, pra mim tá incomodando minha cabeça. É que quando você usa o teorema da função implícita, você garante que a sua g pode estar definida no aberto ao redor do ponto x0, y0, x0, né? Concordo. Concordo. Só que como você define a x muito mais do que isso. É Então por que, verdade. que o meu x tem que ser aberto? Porque esse aberto é uma coisa local, né? Para cada ponto do domínio, você usa o teorema da função implícita e acha uma bolinha onde já está definido. Ah, esse aplica isso para todos, Daniel. Show. É. Mas Obrigado. você tem razão que, num certo sentido, é isso mesmo. Não, é isso mesmo. Cada ponto você arruma uma bolinha. Nessa bolinha você tem uma bolinha em volta daquele X. Se aberto é uma coisa local. É, você Então, une tudo, dá aberto, tá tudo bem. união de abertos é aberto, mesmo que seja não enumerável, então não tem problema. É. E tá definido em tudo, são todos os pontos dele, então tem que ser o domínio todo. Beleza, Sim, obrigado. funciona. Vê se tem mais algum furo, porque às vezes eu escrevo as coisas e deixo uns furos pequenos, a gente tem que consertar. Que no dia da prova eu vou cobrar de você todos os detalhezinhos, bom, não todos, mas muitos detalhezinhos. Se deixar furo, perde décimo. Deu para entender, Vitor? Tá, então vai lá, me pergunta a sua outra pergunta aí, João. Era o primeiro exercício de hiperfícies Primeiro de que eles pedem, hiperfície. que ele pede para mostrar que é uma hiperfície orientável. Ah, A primeira pergunta. desculpa. Orientável. Eu não falei nada do que é orientável, né? Não, a minha primeira pergunta era o que é isso, mas assim, tirando isso, a minha questão é que eu tava falando de mostrar também que era uma hiperfície, porque eu não tava conseguindo usar a definição do conjunto direito. Ah, não, essa aqui, eu conversei um pouquinho essa questão com a Susana ontem, na última aula. A gente conversou um pouquinho, isso também não é fácil não. Mas deixa eu recuperar o arquivo que eu já comecei a digitar, que eu até falei com ela. Alguém vai perguntar e é bom já ter isso digitado parcialmente para te ganhar tempo. Deixa eu pegar aqui. Beleza. Cadê cursos, análise 1? Eu acabei botando no PDF da aula passada, mas o Moodle fora do ar vocês não conseguem acessar PDF nenhum, né? É verdade. Pois é, esse exercício ele também não é trivial não. Vamos lá, vocês estão vendo a minha telinha aqui com exercícios discutidos. Tá, primeiro, eu devia falar do orientável, que eu não falei na aula, mas até porque a gente não faz muita coisa com superfícies orientáveis ainda nessa análise, né? Faz mais na frente. Vocês sabem o que é uma superfície orientável? Talvez eu devesse ter Sim, comentado. Uma superfície é dita orientável quando é possível definir nela um campo normal, um campo de vetores normal, de maneira contínua. Cada ponto sim. da superfície tem uma normal superfície e esse campo é contínuo. Olha, para essa disciplina, tudo que vocês precisam saber é o seguinte, que se a hiperfície vem de conjunto de nível de valor regular de uma função de classe C1, ela é orientável, porque o campo gradiente vai ser contínuo. É só isso. Sim. Tá? Então Não, a agora, demonstração de geometria diferencial é a mesma coisa. pois é. Então, se veio de superfície de nível de função de valor regular, tem campo gradiente, é orientável, não se preocupa com isso não. Agora, você tem razão. O problema é o Sim. seguinte, como é que eu faço esse exemplo aqui, tá? Então, para quem não tem o enunciado aí, né? O problema é que a gente quer olhar o conjunto U. Eu não coloquei enunciado aqui, né? O conjunto U das matrizes de posto n-1. E aí, poxa, como é que eu enxergo esse conjunto? E eu quero mostrar que isso é uma hiperfície orientável. Então vai ser valor regular de alguma coisa, mas por que coisa, né? Porque não tem uma função fácil que faz isso aqui funcionar, né? Bom, Sim. vamos começar aqui. Vamos colocar isso como letra A. Bom, o truque é o seguinte, é que tem uma caracterização dessas coisas de posto n-1 que eu não sei se eu vou conseguir convencer vocês rápido disso ou não. Então eu vou falar. Então, é isso aqui.
uma matriz M tem posto n-2 ou menos se e somente se todos os determinantes de todos os menores são zero. Pera, Eu não sei se todas isso é as óbvio. menores? O que são todas as Tá, menores? os menores são as matrizes n-1 por n-1 que você obtém quando tira uma linha e uma coluna. Tá, Tá? O que eu estou dizendo é que se o posto for n-2 ou menos, todos os menores vão ter determinante nulo. E vice-versa. sim, Se todos os menores têm determinante nulo, o posto é n-2 ou menos. sim. É óbvio isso? Isso não é 100% É- óbvio, não. Tem gente que acha que isso é definição de posto, de fato. Os economistas, posto para eles, por definição, é você calcular todos os menores de todos os tamanhos, não só, e ver quando que aparece um determinante não nulo, e o maior determinante não nulo que aparece, o tamanho dessa matriz é o posto. Para eles, eu acho uma definição horrorosa, mas é. Sei. Para mim, tipo, quando você usa a definição do determinante, quando você escalonar, você vai reduzindo, né? Isso vai ficar produtos de matrizes elementares. E aí no final, quando dá a escalonada, se é n-2, você consegue duas colunas ou duas linhas, zero. E aí você usa a forma do determinante. Aí quando você exclui uma dessas linhas, você ainda vai ter a outra tudo zero. Então você vai zerar tudo. É isso. A demonstração tem um detalhe chato aí, né, no que você acabou de falar, que você teria que me convencer que ao fazer. Porque você fez o escalonamento aí na sua cabeça, não fez? É, Pois é, quando você faz escalonamento. Deixa eu te fazer a pergunta. Eu sei qual é a resposta e dá para responder, tá? Mas vai lá, pra você botar uma pulga na sua orelha, João. Quando você faz escalonamento, por que isso não altera os determinantes dos menores? dos menores. Essa é a minha pergunta. Ah. Aliás, eu vou começar com a pergunta mais fácil. Por que ela não altera o determinante da matriz como um todo, quando você faz escalonamento? Não, ela altera, só que você pode ir tirando, não, os determinantes das matrizes elementares. Ou seja, altera, mas não Num altera se ele é produto. zero ou não. Não é isso? É, exato, não altera se é zero ou não. Tá. Então, para o determinante da matriz total, escalonar não altera a nulidade do determinante grandão. Tá. Sim. Agora, quando você pega um menor, tipo, vamos lá, concentra aqui nesse menor no canto esquerdo superior, né? Quando você está Aham. fazendo escalonamento, um pedaço do escalonamento inclui você adicionar a última linha para dentro desse pedaço, e a última linha não fazia parte disso. Então não é 100% óbvio que não altera a nulidade dos. Porque pode alterar o determinante. A sua questão é na ida ou na volta? É... Bom, em geral, para o argumento de que eu estou vendo que se escalonar vai aparecer duas linhas de zeros, então o teorema, eu estou enxergando o teorema. É, é, por enquanto, é em ambos os lados. Tem um lado que você resolve rápido, tem um lado que você tem que demorar um pouquinho mais. Sim, Mas a princípio eu vou dizer que é para ambos os lados. Porque tá bom. escalonar para enxergar isso, se você não tomar cuidado, altera o determinante dos menores. Altera quais são zero. Altera a nulidade dos menores. Né? Altera quais são zero. É, É, tipo, vamos pegar aqui eu um entendo que exemplo. altera quais são zero, mas se no final das contas você conseguir as suas duas linhas. Ah, entendi. Hum, Tipo, não necessariamente você conseguia voltar e o inicial teria que ser zero. Não sei, né? Assim, sei lá. Você tem uma coisa Mas não sei, assim. se você consegue, se é n-2, você consegue colocar duas linhas, ou duas colunas, né? Como combinação linear das outras. Então, se você limitar, ainda vai ser uma combinação linear. Tá, isso mata uma direção, não mata a outra. Sim, Isso mata uma direção. tá. Você acabou de me provar com esse argumento rápido que se. Você acabou de provar a ida, né? Se o posto é menor ou Sim, igual a sim. n-2, você vai achar os determinantes de n-1 todos vão ser nulos, porque vai ter coisas linearmente dependentes mesmo cortando alguma coisa. Ok. Sim. A volta que é o problema. Dá para fazer, tá? Mas tem que Tá, fazer um escalamento com cuidado. é, Tem que fazer um escalamento por coluna, alguma coisa assim. Bom, eu vou fazer o tá seguinte, bom. eu vou deixar esse detalhe técnico para a gente conversar, para quem quiser conversar mais depois. Mas é verdade, dá para fazer com argumento de escalonamento, mas tem que tomar cuidado. Bom, Tá. mas o que me interessa é o seguinte, então, o que me interessa de fato é o contrário disso, né? Ou seja, o posto Cn-1
tem um significado bem claro, que é o seguinte. Significa que o determinante da matriz não é zero, desculpa, é zero, porque senão o oposto seria n, e existe algum menor com determinante zero. Menor, que eu digo n-1 por n-1. Diferente de zero. Putz, nossa, hoje tá feia a coisa, cara. Imagino que vocês tenham desistido de mim já, de tantas vezes que eu me enrolei hoje. Vê se vocês concordam com isso. Porque o primeiro passo para mim é mostrar que esse conjunto U é... Bom, tá. Então eu vou montar aqui um conjunto U e J. Não, isso aqui está errado. U não é isso. Eu vou direto na solução. Eu não sei se está errado aqui. Porque o meu primeiro passo é o seguinte. Eu quero pegar todas as matrizes de posto maior ou igual a n-1 e mostrar que isso é aberto. Tá? Então você pega as matrizes de posto n. É claro que isso é aberto, porque isso é determinante diferente de zero. Determinante diferente de zero. Determinante de uma função contínua. Mas eu não quero isso. Eu quero mostrar que se você pegar as matrizes invertíveis e juntar essas de posto n-1, é o que eu fiz aqui no conjunto U, eu quero mostrar que isso aqui é um conjunto aberto. Eu quero começar aí. Tá? Bom, não é difícil. Você cria esse conjunto aqui. U e J é o conjunto de todas as matrizes n por n, cujo menor m e j tem determinante não nulo. Isso é aberto, né? Porque determinante do menor é uma função contínua, diferente de zero, fazendo a imagem inversa de todos os números exceto zero. Imagem inversa de aberto por função contínua é contínua. Vocês estão comigo? Vocês entenderam o que é esse U e J, que eu não sei se eu escrevi muito bem? Quer que eu escreva de novo? Sim, mas eu só tenho uma pergunta. Por que você quer provar que aquele... É aberto? que isso é aberto? Tá, vou me adiantar um pouquinho. Porque lá na frente eu vou pegar a função determinante restrita a esse aberto. Ao aberto M. Ao aberto U. U. A esse aberto aqui. Tá. Nesse conjunto, o pessoal que tem posto n-1 é a imagem inversa do zero pela função determinante. Entendeu? A ideia é mais ou menos a seguinte. Eu gostaria de dizer que essas matrizes que a gente está procurando aqui são as matrizes que têm determinante zero. Certo? Eu adoraria dizer isso. Sim. Só que é mentira. Tem várias matrizes de posto 0, 1, 2, 3 que também têm determinante zero. Eu quero jogar elas fora. Então o que eu quero é pegar as matrizes de posto n, que são as invertíveis, pegar as matrizes de posto n-1, botar dentro, ver se ainda ficam aberto, porque eu vou querer usar os teoremas de... E aí se eu tiver uma função desse aberto em R, determinante, que é o determinante, eu vou dizer que as posto n-1 são a imagem inversa do zero. São os caras que têm determinante zero. Entendi. Mas eu preciso que seja um conjunto aberto para poder usar os teoremas, né? De função implícita, valor regular, escambau. Eu preciso ter um gradiente definido. Eu preciso que seja um subconjunto de verdade gordinho do Rn ao quadrado. Tudo bem. Então por isso que eu estou preocupado em provar primeiro que esse cara é aberto. Tá. Então vamos lá. Esse cara é aberto? Vocês concordam com isso? Minha anotação dá para entender? Sim. E o pessoal de posto n-1 ou mais, n-1 ou n, é simplesmente a união de todo mundo. União de aberto é aberto. Correto. Beleza, agora eu vou fazer o meu truque. Eu vou pegar a função de U em R dada pelo determinante. E eu digo que restrito a esse U, quem tem determinante zero é quem tem posto n-1. Porque agora todo mundo tem posto n-1 ou n. Sim. Se o determinante der zero... Então, o meu trabalho agora é mostrar que zero é valor regular de f. Entendi. O que é muito estranho. Peraí, a gente não tinha provado que zero não era o valor regular determinante? Quando você olhava para todas as matrizes do universo, não era valor regular. Mas com um pouco de sorte, restrito aqui vai ser. Doideira. E agora eu vou pôr os 3 pontinhos para, sei lá, vocês podem tentar terminar a conta agora e a gente volta semana que vem para tentar terminar o problema, porque acho que agora eu dei o jeito de matar o problema. Tá. Eu só vou anotar aqui a ideia. Bom, eu gerei o PDF e pus no Moodle, mas sem o Moodle não adianta, né? Eu tava pensando nisso. Copia aí. Entendeu o truque? Então o truque é, pega as matrizes invertíveis, inclui junto delas as matrizes determinantes de posto n-1. Calha de que
continua sendo aberto. O pessoal de posto n-1 não é o bordo das matrizes de posto n que você adiciona e fica no bordo. Se você pega uma matriz de posto n-1 e pega uma vizinhança dela, o posto vai ser n-1n. Essas coisas que eu estou falando vão ficar bem mais claras lá na frente, tá? A gente vai mostrar que o posto tem uma propriedade, que se você pega uma matriz com certo posto, digamos 3, e pega uma bolinha bem pequena em torno dela, suficientemente pequena, só vai ter matriz de posto 3 ou mais. Isso é uma das coisas que vai aparecer quando a gente fala de teorema do posto lá na frente. Por isso que eu estou um pouco mais acostumado com essa ideia. Quando você vai adicionando os postos de cima para baixo, aos pouquinhos, em camadas, você continua gerando abertos. Tá? Tem o Sim. pessoal de posto N, isso é um aberto. Adiciona o pessoal de posto N-1. Pô, ainda é um aberto. Adiciona o pessoal de posto N-2. Ainda é aberto, por incrível que pareça. Então isso me dá a ideia de você criar esse conjunto com posto n-1 e n, e ali você consegue distinguir quem tem posto n-1 e quem tem posto n olhando só o determinante. Agora não precisa mais ficar olhando todos os menores e criar uma função mais complicada. Você pode olhar só o determinante para ficar com a função de Rn em R e usar a teoria desse capítulo. Sim. A única questão agora é calcular o gradiente, né? Restrito a U, né? É, Olha, o gradiente a gente já tem. Você sabe sim, quem é o gradiente. Você só tem que sim. mostrar que esse gradiente não se anula quando está. Aliás, dá, vamos lá. Quer fazer agora? Não é tão difícil o resto. De fato, Bacana. vocês lembram quem é o gradiente dessa função? É, você fazer a derivada em cada coluna, não é? A gente fez, tá até aqui em Parece. cima. O, aqui, as derivadas parciais todas. O gradiente de f é você coletar todos os menores. Bom, os determinantes dos cofatores tem um menos alguns, tá? Mas exatamente os menores, olha. As derivadas Sim. parciais são exatamente os determinantes desses menores, talvez com menos um na frente. Então lembra que o determinante, a coordenada ij, é exatamente um desses cofatores. Coordenada é IJ? Porque lembra que a gente está. São n ao quadrado coordenadas, e em vez de listar elas como de 1 até n ao quadrado, eu estou listando elas como para-ordenado de coordenadas. Tá, tudo bem, tudo bem. Lembra? Isso é uma facilidade na notação, né? Sim. Tecnicamente, esse gradiente é uma lista enorme com n ao quadrado de coordenadas, mas a gente põe numa tabelinha que fica mais fácil de ler. A tabelinha está assim. Então, isso aqui é o gradiente de f aplicada no ponto m do Rn ao quadrado, né? Poxa, Sim, e exatamente como a gente está no conjunto U, algum deles tem que ser diferente de zero. sim. Então esse gradiente não é zero, né? Porque para o gradiente ser zero, todas as coordenadas teriam que ser zero. Assim, zero é valor regular. E acabou. Se não é nem que zero é valor regular, não é nem que o gradiente é diferente de zero nos pontos da curva de nível. O gradiente de fato é diferente de zero no U inteiro. No U Sim. inteiro, porque as matrizes invertíveis também tem que ter algum determinante menor não nulo, né? Então, quando você se limita ao U, zero é valor regular. Se você pegasse o espaço todo, zero não era valor regular. Aham. Mas limitado ao U é. E acabou. Aí vem todo o resto, né? E acabou. Vai ser uma hiperfície orientável. A curva de nível é hiperfície orientável. Bom, depois ele pede Ah, o tem uma segunda coisa. plano Eu confesso que eu não. tangente. Mas Eu não, mas pra mim é tranquilo, porque a gente teve que calcular o gradiente, teve que calcular tudo, então o ponto tangente seria só pegar o gradiente no ponto, né? Seria essa é, matriz. vamos ver. Qual que é a matriz? Desculpa, eu confesso que eu não prestei atenção na segunda parte. Está tão É concentrado a aqui. matriz identidade, tirando o último um. Tá, vamos escrever isso um pouquinho mais por extenso. Eu gosto de escrever. Ah, caramba, peraí. O meu fio está me prendendo aqui. Preciso do mouse. Eu gosto de escrever isso assim. Eu não sei se é uma notação que vocês estão acostumados. A matriz é uma identidade n-1 por n-1. Aqui é 0, aqui é 0 e aqui é 0 também. Se vocês quiserem Sim. saber os tamanhos todos, aqui seria n-1 por 1.
Aqui seria 1 por 1. Eu gosto dessa notação de matriz em blocos. Às vezes é útil, né? Para não ter que escrever 40 linhas de texto. Mas ao mesmo tempo botar uma coisa um pouco mais visual do que o Alan fez. Pois é, então a gente tem ali o gradiente, né? Você sabe É que só todos botar. os termos vão ser zero, exceto um, né? Pois é. Neste caso, o gradiente da função determinante no ponto P, como você falou. Vou botar em notação matricial se você não se incomodar. Sim, Vai ser 0, 0, 0, só 1 lá na pontinha que nem você falou, né? sim. Deixa eu ver, acertar aqui. Então, um bando de 0 aqui, um bando de 0 aqui. O único G determinante não dá 0 é pegar o menor que é aquela identidade. É isso que você falou, não foi? Sim, sim. Até botei 1 em vez de... De novo, isso é um gradiente, era para ser um vetorzão. Estou só organizando como matriz, porque fica muito mais fácil de dizer. O pessoal reclama, tá? Tô eu e o João aqui monopolizando tudo. Eu calculei o gradiente usando essa fórmula aqui e percebendo que quando você pega qualquer menor n-1 desse troço aqui, vai dar determinante zero, exceto se ficar a identidade. Se ficar a identidade, você está usando o último cara para fazer o cofator, e aí vai ser igual a j, então menos 1 some, então isso aqui é um númerozinho. Tá, o que, que isso significa? Porque qual era a pergunta? Não era bem o gradiente, era o quê? Ele quer o ponto tangente. Assim, TPM vai ser todo mundo que é ortogonal a esse cara. Ou seja, são matrizes do tipo... Você pode botar o que você quiser aqui. Você pode botar o que você quiser aqui. O que você quiser aqui. Mas aqui você vai ter que botar zero. Então são as matrizes H, N por N, tais que só o último termo tem que ser zero. Esse é o TPM. É isso aí. Pera aí. É isso mesmo. É isso mesmo. Eu tô estranhando isso. O quê? Porque na minha intuição, o TPM são as direções que você anda para não sair da superfície. Para não Sim. sair da superfície. O gradiente é para sair da superfície. Não, faz sentido sim. Você tem essa matriz aqui. Você quer aumentar o posto dela, você tem que mexer aqui. Não adianta mexer em lugar nenhum. Sim. Tem que mexer nesse cara. Assim, muito entre aspas, né? Porque aproximações de primeira ordem, é isso. O posto desse cara é n-1. Se você quiser tirar o posto de n-1 para mudar, você tem que mexer nessa coordenada, não nas outras. Ou seja, se Sim. você mexer nessas coordenadas todas as outras aqui, o posto vai continuar sendo n-1. Se você mexer infinitesimalmente, o posto vai ser n-1 ou quase, né? Porque, de novo, aproximação linear. Faz Sim, sentido. sim. Faz sentido. O jeito de aumentar o determinante é mexer nesse cara. Os outros não ajudam. Ou ajudam muito pouco. Gostei, bom problema. Bom, esses eram os que eu tinha. Gente, o que mais? Susana, você tinha me perguntado essa semana passada. Foi agora até o fim? Agora eu fiz até o fim contigo, com vocês. Desculpa, eu nem cheguei a perguntar para você se você conseguiu terminar ele. Tinha te dado a dica. Bom, então, gente, vamos encerrar por hoje a gravação, encerrar oficialmente. Não tenho ideia como é que vai ficar essa gravação, tomara que fique boa. E esse aqui ficou no PDF da aula passada. Tomara que o Moodle volte. Se o Moodle não voltar, fica de olho no seu e-mail de novo, tá? Se precisar, eu faço isso de novo. Não é só o Moodle que está fora do ar, não. Acho que todos os sites da UF estão fora do ar. É algum problema global. E no final de semana ele morreu na sexta e voltou no final de semana. Hoje de manhã estava funcionando, morreu de novo. Bom, fica de Eu olho. tentei Qualquer entrar coisa. ontem no site da Pós, ele não estava funcionando também. Nem o geral da UF estava funcionando quando eu olhei. Tá feia a coisa. Tá.
Bom, vou encerrar a gravação aqui de algum jeito, que eu tenho que ver como é que é.